Pessoal, lá na página 96, na atividade, explique por que podemos classificar a crônica de Nina Horta como relato. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Acho que agora ficou bem melhor, para vocês poderem ver. Explique por que podemos classificar a crônica de Nina Horta como um relato. Então, vocês precisam retornar lá no texto, para poder comentar sobre o que é este relato da Nina Horta. Vocês precisam retornar lá. Explique por que podemos classificar a crônica de Nina Horta como um relato. Essa crônica da Nina Horta, vocês vão ter que ler uma vez, ler a segunda vez, para que vocês consigam fazer essa atividade. Senão, não vai ser possível. Então, aqui o treino é ler. A parte de gêneros textuais é leitura, pessoal. Não tem como não fazer leitura. Aí, na questão 2, vamos lá. Ao estudar os elementos da narrativa ficcional, no módulo 7, nós estudamos os elementos da narrativa ficcional. Vocês voltem o vídeo, voltem no módulo 7, tá? Você aprendeu que não se deve confundir o narrador com o autor do texto. Lembrando, o narrador é quem conta os fatos, o autor é quem cria os personagens, é quem cria o espaço onde está passando a narrativa. Ele não tem nada a ver com quem está contando. Então, ao estudar, na questão 2, lá na página 96, ao estudar os elementos da narrativa ficcional, no módulo 7, você aprendeu que não se deve confundir o narrador com o autor do texto. O autor do texto é o criador, né? Em relação à crônica inapetência, essa distinção é válida? Explique. Aí vocês vão dizer se essa distinção de narrador e de autor, ela é válida ou se ela não é válida. E vai explicar o porquê, né? Se ela é válida, por que ela é válida? Qual é o relato que deixa ela ser válida ou não válida? Vocês estarão explicando este fato. Na questão 3, vamos lá na questão 3, na página 97. Releia o trecho da crônica. Quando o coelho de Páscoa vivo que ganhou fazia artes além das permitidas, segurava pelas orelhas, levava até a boca do forno e dizia: olha só o que te espera se não ficar quieto. O coelho em questão, de manhã bem cedo, vinha bater no vidro da sala, pedindo pressa no café da manhã. Nesse trecho, Nina Horta falta a verdade esperada de um relato. Ao mencionar que o coelho de Páscoa pedia pressa no café da manhã. Aí vocês vão justificar a resposta de vocês. A autora, ela falta com a verdade ou ela não falta com a verdade? Vocês vão dizer se ela falta ou não com a verdade. Aí vocês vão explicar o porquê que ela falta com a verdade ou o porquê que ela não falta com a verdade. Vocês vão colocar as características que vocês encontraram lá no texto. Pode colocar uma frase do texto, retirada do texto. Isso ajuda muito na
identificação da interpretação desse texto. O texto 4. O texto de Nina Horta pode ser dividido em 3 segmentos, conforme o esquema a seguir, considerando a evolução temporal do relato. Complete o quadro. Aí, aqui, o tempo. Vocês vão colocar. Vocês vão identificar lá no texto que vem. Vou dar um exemplo. No texto, vocês vão identificar, vocês vão pegar o... Opa! Eu sempre passo da página e... Vocês vão identificar no texto. Vocês vão colocar, ó, por exemplo, vocês vão identificar aqui no texto, e de novo eu passando reto, e carro de mão sem freio, 96. Novamente, vocês vão identificar, ó, vocês vão ler qual é o parágrafo, vão escolher qual é o parágrafo, e vocês vão colocar aqui, por exemplo. Eu vou dar um exemplo só para que vocês possam entender. O tempo. O tempo, ele tá no passado. Por que ele tá no passado? Porque ele está falando da infância dos netos. Vocês vão pegar do parágrafo 1 ao 3. Vocês vão colocar aqui do 1 ao 3. Isso é o que eu identifiquei. Mas vai haver a identificação de vocês também. Vai haver vocês que estarão identificando no parágrafo, ok? Aí, mesma coisa aqui no tempo. Vocês vão colocar se é presente, passado e futuro. E vai colocar qual é a frase que vocês viram lá no texto. E colocar do parágrafo tal ao parágrafo Y. Presente do relato. Vocês viram que aqui é só um exemplo para que vocês possam seguir o presente do relato. Aqui, na questão, explique sucintamente é bem rápido, tá? Qual é o assunto de cada segmento do texto? Primeiro segmento. Então, vocês vão falar que no primeiro segmento, o que ocorre, por exemplo, no primeiro segmento, a narradora relata, aí vocês vão falar o que ela relata. Vocês vão falar uma coisa bem breve, de preferência com palavras do texto, né? Falar o que ela relata. Mas tem que voltar lá no texto para ler, gente. Lembrando que é uma aula de leitura. Na questão B, segundo segmento. Vocês vão lá no segundo segmento, novamente, e vão colocar no segundo segmento, a narradora explica, piriri, parará. Na questão C. No terceiro segmento, acontece isso, ok? Pessoal, eu já volto com vocês para explicar o teste.